Joel, capítulo 2. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Versículo 28. Certa vez fui questionada acerca da condição espiritual do mundo cristão atual, e ao ponderar sobre a nossa realidade, me deparei com um quadro caótico e degradante. Percebam que não fui questionada acerca da condição espiritual do mundo inteiro, mas apenas no contexto cristão. A verdade é que perdemos a noção de que existe diferença entre o santo e o profano. Entre doutrinas e tradições, vivemos em uma geração que vem perdendo a essência do Evangelho devido à falta de contato com a Palavra de Deus. Há uma luta entre relativismo e legalismo que tem paulatinamente dividido a Igreja e a afastado do relacionamento com o Criador, desviando o foco da verdadeira adoração, conforme o assim diz o Senhor, para uma falsa adoração, conforme o assim diz o homem. Envolvidos em uma guerra de teorias humanas, muitos se posicionam em suas trincheiras, pensando estar sob a bandeira de Deus. Seus gritos em defesa de uma guerra já fadada à derrota abafam a voz de rebate e o som da trombeta, que já anunciam o dia do Senhor, que vem, já está próximo. E enquanto se preocupam com suas ideias equivocadas, Satanás avança em destruir suas famílias e qualquer possibilidade de salvação, afastando-os da verdade que liberta e do céu que lhes foi preparado. São famílias e igrejas que lutam entre si, esquecendo-se do que disse Jesus. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus capítulo 12, versículo 25. O último chamado de Deus a cada ser humano tem sido feito pelo Espírito Santo, e isto com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26. A sua voz não pode ser ouvida por aqueles que se digladiam entre si, mas por aqueles que não empurram uns aos outros e que rasgam o coração perante Deus em atitude de profundo e genuíno arrependimento. O Senhor levanta a voz diante do seu exército de oração e não de murmuração. Um exército que entende que Deus não aceita nada menos do que a entrega de todo o coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Sobre isso, certa vez tive um sonho, e foi assim. Eu estava dentro de um barracão de armamentos. Ao sair dali, percebi que estava em um grande acampamento de guerra. Tinham muitas barracas, todas iguais e organizadas em fileiras. Estávamos todos em um grande vale e eu via escadas ao redor, nas subidas dos montes, e homens subindo e descendo por elas. E eu pensava, se o inimigo nos atacar, estamos perdidos, pois estamos encurralados. De repente, chegavam muitos ônibus, e eu perguntei se não eram inimigos, mas uma voz falava à minha mente, não são inimigos, são reforços. Então, via homens e mulheres descendo dos ônibus, vestidos para a batalha. Fui ao centro do acampamento e pensei, se é guerra, tem que ter oração. Onde será o barracão de oração? E a mesma voz me falava, não há um lugar só de oração, mas todos estão espalhados orando, para que o inimigo não venha e os fira de uma vez. Fim do sonho. O cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo, de forma completa e real, consiste em uma busca pessoal, constante e baseada em renúncias. É algo que se dará do individual para o coletivo. E nem todo aquele que busca está necessariamente disposto a responder a essa promessa. Como na parábola das 10 virgens, em que todas estavam juntas no mesmo propósito de adentrar as bodas do noivo. Contudo, apenas metade delas estava realmente pronta para o casamento.
apenas metade entendeu a importância de possuir o azeite reserva. Necessitamos de uma vida de oração, de clamor diário pelo batismo do Espírito Santo. Necessitamos de uma comunhão tal com Cristo, de forma que tenhamos sempre em mente que Ele está ao nosso lado, caminha conosco e que isso nos desperte alegria e, ao mesmo tempo, um senso constante de temor e reverência. O derramamento do Espírito não é uma promessa exclusiva para alguns, mas para toda a carne, como está escrito, inclusive para os servos e as servas. No entanto, o que definirá quem estará salvo e quem estará perdido será a resposta de cada ser humano ao último chamado de Deus. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eis a porção dobrada do azeite e a solução para o verdadeiro reavivamento, a união entre o poder do Espírito Santo e o instrumento humano cooperando com ele. Dias antes do Pentecostes, os discípulos estavam vivendo um momento de grande fragilidade. A morte de Jesus havia destruído toda a esperança e expectativa de um reino superior. Contudo, ao contemplarem o seu Salvador ressuscitado e ouvir-lhe a voz de conforto por 40 dias até a sua ascensão, receberam o ânimo que precisavam para perseverarem unânimes em oração, Atos capítulo 1, versículo 14, na certeza de que receberiam o poder do Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 8. A partir do momento em que os discípulos reconheceram as suas limitações e fragilidades e sua completa dependência da graça de Cristo, invocando o nome do Senhor em oração, a promessa se cumpriu. Da mesma forma, quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal, passamos a fazer parte do corpo de Cristo e, como membros deste corpo, precisamos buscar a mesma comunhão que levou os discípulos a receber a promessa, através de uma vida de oração, perseverança e obediência à palavra de Deus. Deus tem seus escolhidos em todos os cantos da terra, amados. Há muita gente ainda em Babilônia que no devido tempo aceitará o convite. Sai dela, povo meu. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. São pessoas que invocam ao Senhor e o amam conforme a luz que receberam. Creio que a obra do Espírito Santo já está quase a ser concluída e que igrejas inteiras hão de aceitar a verdade presente, como já tem acontecido. A promessa do reavivamento pelo Espírito Santo não corresponde a um diploma de doutorado em Bíblia, mas a um chamado do Pai de amor aos seus filhos pobres de espírito. Mateus capítulo 5, versículo 3. A salvação em Cristo não se limita aos mestres das Escrituras, mas é para os que a vivem, ainda que na ignorância do incompleto, até que o Espírito os guie a toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. Para Jesus, não há diferença entre atiradores de pedras religiosos e uma prostituta arrependida. Ele os ama de igual forma, mas a nossa decisão diante de seu amor é o que definirá o nosso destino eterno. João capítulo 8, versículo 9. Deus tem uma igreja pura na terra, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Que não é convidada a viver um cristianismo de aparências, mas que reflita a imagem do seu Salvador. Muitos há que, guiados pelo Espírito Santo, estão se unindo a esta igreja sem nem mesmo se dar conta. O Evangelho eterno é uma mensagem para todos, a cada nação e tribo e língua e povo. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. E o Espírito Santo tem feito esta obra com primazia e grande pressa. Infelizmente, nem todos aceitam o convite divino, mas não temos o que temer se o Espírito do Senhor é o nosso guia. Jamais seremos envergonhados se temos um relacionamento pessoal e diário com Cristo e buscamos seguir os seus passos.
Que aceitemos hoje a provisão divina, tomando posse pela fé da chuva temporã que rega o nosso coração num trabalhar diário, preparando-nos para a chuva final. Então, estaremos entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Oremos, amados. Pai de amor e misericórdia, para que haja um reavivamento da verdadeira piedade em nós, para que o Espírito Santo seja derramado em nossa vida com poder jamais visto, existem condições. Rasgar o coração e se converter ao Senhor, reconhecendo a Tua misericórdia, a Tua compaixão, a Tua longanimidade e a Tua bondade, revelam a entrega de um coração verdadeiramente transformado. Mas esta obra não é de um dia ou de um momento apenas, e sim pelo trabalhar contínuo do Teu Espírito. Ó Senhor, realiza esse milagre em nossa vida, derrama sobre nós o Espírito Santo e nos conserva entre os sobreviventes dos últimos dias, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, sobreviventes dos últimos dias. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.